Provérbios capítulo 14, verso 12. Um versículo muito conhecido, nós vamos meditar um pouco nele nessa noite. Há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Amém? Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, com humildade, Senhor, sabendo que de nós mesmos não temos nada, Senhor, mas pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nessa noite, Senhor. Possa nos conceder espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade, Senhor, para que não sejamos mais enganados, Senhor, pelos ardis do diabo, Senhor. Que o Senhor possa crescer no coração de cada irmão, Senhor. Que cada um de nós possa ser ganho, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, e nós possamos não apenas Te olhar, mas Te contemplar, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor, e reconhecer o quanto o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco, Senhor. Por isso Te pedimos, fica conosco, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos auxilia em cada debilidade, Senhor. Em nome do Teu Filho, Pai, nós Te pedimos. Amém. Irmãos, hoje eu queria falar sobre os nossos caminhos e os caminhos de Deus. Geralmente os nossos caminhos e os caminhos de Deus, eles se cruzam, né? E às vezes o nosso coração tem muitos desejos. Assim como diz a palavra de Deus, que enganoso é o coração do homem. O nosso coração às vezes tem nos enganado. E muitas vezes nós temos feito propósitos ou planos para as nossas vidas e de uma certa maneira não estão nos planos de Deus. Mas como que nós vamos ter direção espiritual para saber quando os nossos planos não vão de encontro ao plano de Deus? Às vezes criamos projetos para as nossas vidas, ou até mesmo para os nossos filhos, mas saímos do projeto de Deus. Muitas vezes eu vejo várias pessoas falarem que agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu vou cuidar da minha família, e esquecem que nós fomos enxertados num plano muito superior. Nunca podemos esquecer que Deus tem um plano, Deus tem um projeto e Deus tem um caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos enxertou nesse caminho. Por isso os nossos caminhos não podem nos levar para longe do nosso Senhor Jesus Cristo, porque os nossos projetos nos separam do projeto de Deus. Um verdadeiro servo de Deus, ele quer saber qual o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que Jesus foi o homem mais feliz que viveu na terra, porque antes dele morrer ele pôde dizer ao Pai: Pai, tudo que Tu quis que eu fizesse, eu fiz, e agora está tudo terminado. O Senhor Jesus fez completamente o propósito do Pai, que o Pai teria estabelecido para ele. Ele cumpriu do começo ao fim todo o propósito de Deus. E nós temos que ter em vista que nós fomos insertados nesse propósito, porque senão cada um de nós teríamos um propósito de vida, como muitas vezes nós fazíamos, né? Nos finais de anos, nós ia lá e escrevia todo o propósito. Para o ano de 2019, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa. E o nosso eu, ele se eleva ao Espírito de Deus. Então, não é de se admirar que o nosso eu fica no controle de todas as coisas. Porque para mim são todas as coisas, como se nós lêssemos assim na palavra de Deus, né? Quando nós lemos que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós temos que entender que nós fomos enxertados
nesse plano celestial. E esse plano é muito maior que o seu plano, porque geralmente os nossos planos não são os planos de Deus. Nós temos muitos projetos, e como nós lemos aqui em Provérbios, a palavra diz que há caminhos que nos parecem direitos, mas o final deles são caminhos de morte. Todo caminho que não é o nosso Senhor Jesus Cristo não é um caminho direito. E às vezes nós nos deixamos levar e pensamos que nós vamos conseguir encaixar Deus nos nossos caminhos. Ou seja, eu vou trabalhar bastante para dar uma vida melhor para minha família, e no domingo eu vou reunir. Então você não entra no propósito de Deus, você tenta encaixar Deus no seu propósito. Isso é parecer direito. Isso é o engano de Satanás. Quando nós pensamos que vamos encaixar o Senhor Jesus e Deus no nosso propósito. Agora eu estou junto com o Senhor. Não, irmão. Você está abaixo do Senhor. Os nossos planos vão contra Deus. Porque quando nós tentamos encaixar Deus nos nossos planos, isso chama-se antropologia. Até Deus nós queremos submeter às nossas coisas, aquilo que nós pensamos. Então eu vou viver dessa maneira, eu tenho bons amigos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Hoje eu estou bem, e agora eu vou até conseguir reunir. Esse não é o propósito de Deus. Nós fomos chamados para cumprir um propósito. Você não foi salvo apenas para que você encaixasse Deus nos planos da sua vida. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe outro caminho. O nosso caminho não é o caminho de Deus. Por isso que nós não conseguimos servir o Senhor de uma maneira plena. Porque muitas vezes nós estamos querendo encaixar Deus nos nossos próprios caminhos. E isso para nós, na nossa região que nós vivemos hoje, é uma coisa que é tão corriqueira que se tornou normal. Porque até nós reunimos quando o tempo do nosso trabalho dá. Não é verdade? Nós não fazemos mais sacrifícios para estarmos juntos, porque nós queremos encaixar Deus no nosso tempo. E você não consegue encaixar Deus no seu tempo. Talvez você está correndo para longe de Deus e não consegue ver. Porque nós fomos enxertados num plano muito superior, que as nossas mentes carnais não conseguem entender. Nós podemos ter alguns deslumbres de Deus, mas nós não conseguimos entender Deus, porque Ele vai muito além do nosso alcance. Ele é muito superior àquilo que nós pensamos. Nós imaginamos um Deus grande e tremendo, e Ele vai muito além do que aquilo que imaginamos. Por isso os nossos caminhos têm nos desviado do caminho de Deus. Isso é um perigo, irmãos, muito grande. Podemos achar que vivendo bem, dando uma boa vida para os nossos familiares, reunindo talvez, fazendo a obra do Senhor, nós estamos fazendo a obra de Deus e vivendo segundo o seu caminho. Mas muitos, hoje, eles caem num erro de encaixar Deus nos seus caminhos. Você pode até estar reunindo numa localidade, você pode estar até tendo comunhão com irmãos e irmãs, você pode até estar servindo o Senhor, mas quando esse servir ao Senhor é do seu jeito, quando você pode e quando você quer, esse não é o caminho de Deus. Você está novamente tentando colocar Deus nos seus caminhos. E o Senhor não entra no seu caminho. O Senhor tem o seu caminho. E Ele chama: vinde a mim. Amém? O Senhor te chama, o Senhor nos chama para nós estarmos no seu Filho, que é o caminho. Porque Ele é a verdade.
Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Se nós vermos o exemplo do rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos que Davi era um grande servo de Deus. Ele lutava, conquistava. Quando não tinha ninguém para ir pelo Senhor, ele foi lá e disse: não, eu vou contra esse gigante. E ele derrotou Golias. Ele uniu o povo de Deus. Mas mesmo estando no caminho do Senhor, às vezes nós podemos nos desviar do caminho do Senhor. Não é verdade? Quanta verdade tem nisso, irmãos? Como nós temos nos desviado do caminho do Senhor? Nós vemos que Davi, quando diz lá no capítulo 11 de 2 Samuel, que no tempo que os reis iam às guerras, Davi resolveu ficar em casa. Talvez ele podia se achar: não, hoje eu estou muito cansado, dessa vez eu vou ficar. E talvez o caminho do Senhor para ele seria que ele fosse com o seu exército, mas o seu eu foi mais forte nele. Isso nos mostra, irmãos, que por mais crescidos no Senhor que nós podemos estar, por mais avançados na fé que nós podemos estar, às vezes nós deixamos o caminho do Senhor e seguimos os nossos próprios caminhos. E é interessante frisar que geralmente quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, Deus tem que lidar de uma maneira diferente conosco, porque Deus lida conosco conforme nós respondemos a Ele. Amém? Nós precisamos ter isso em mente. O Senhor lida comigo conforme eu respondo o meu chamado. É a mesma coisa que aquela mãe que tem um filho. O filho é obediente, o filho anda no caminho. A mãe, ela lida com o filho de uma maneira. Mas agora quando o filho é desobediente, mal educado, então a mãe precisa lidar com esse filho de uma outra maneira. Por isso Deus lida conosco conforme aquilo que nós fizemos. Se nós estamos fugindo do caminho do Senhor, Ele precisa lidar de uma maneira conosco. Amém? Não é verdade? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós somos corrigidos por Deus. E é tão bom pregar que Deus é amor, mas nós não podemos ignorar a justiça de Deus. Porque a palavra diz: seguir a verdade em amor. Como o Marcelo vem pregando sobre os romanos, nós não podemos negar a ira de Deus. Então o Senhor Jesus precisa lidar conosco, porque há caminhos para nós que parecem direitos. Porque Davi talvez ele poderia dizer: eu tenho direito de ficar em casa dormindo numa soneca. Poxa, já guerrei tanto, já fiz tanto pelo Senhor, né? Geralmente os irmãos mais velhos fazem isso: poxa, eu já orei tanto, já preguei tanto, eu já servi tanto, posso ficar descansando um pouco hoje e deixar que os irmãos se virem, né? Isso é uma coisa da nossa carne, irmãos. Nós não podemos negar que a nossa carne é muito forte dentro de nós. Amém? Então Davi, ele ficou. E ele ficou ocioso. E o que aconteceu? Lembra aquela bola de neve que eu falei no último domingo? Começou uma bola de neve na vida de Davi. Ele ocioso, deixou o caminho do Senhor e tomou seu próprio caminho. Por isso que a nossa carne, como diz Paulo, ela se inclina para o pecado. Não podemos dar qualquer rédea para as nossas carnes, irmãos. Porque se nós damos uma chancezinha para as nossas carnes, ela vai se inclinar para o pecado. E ela se inclinando para o pecado, um abismo chama outro abismo. Então Davi se espreguiçou e saiu à tarde, e ele viu aquela mulher linda. E aquela bolinha começou. Então ele trouxe aquela visão para o seu interior, e ele mandou chamar ela. Então ele mandou chamar ela,
e tomou ela como mulher. E ele, tomando ela como mulher, ele pecou contra Deus e contra os homens. Amém? Porque aquela mulher era uma mulher de um chefe da guarda dele, de Urias. Então, um abismo chama outro abismo, e você vai ver até onde esse caminho da carne levou Davi. Porque daí então, Betseba ficou grávida, e ele, sabendo disso, mandou chamar Urias. E falou: vai, deita com a tua mulher, come, bebe. Um abismo chamando outro abismo. E Urias disse: não, Senhor. Urias foi a boca de Deus para Davi. Mas quando nós seguimos o nosso próprio caminho, irmãos, não existe palavras que possam endireitar os nossos caminhos, a não ser a revelação de Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. Urias olha para Davi e diz: não, como posso eu me deitar com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão em guerra? Aquilo foi um tapa na cara de Davi, porque Davi fez isso e não deitou com a mulher que era dele. Foi além, ele deitou com a mulher de outro homem. Mas mesmo assim Davi não escutou. Davi deu um jeito, e ele foi mais além. O que é que ele fez? Mandou um bilhete, entregue pelo próprio Urias, para entregar ao chefe da guarda, para que quando o povo guerreasse, o exército recuasse e Urias morresse. Foi isso que Davi fez, irmãos. Quando ele seguiu o seu próprio caminho. E daí nós temos o Salmo 51, o Salmo de arrependimento de Davi. E você vai lá ver, Davi se arrependeu de uma certa forma, mas precisou de um profeta de Deus que chegasse até ele e contasse aquela historinha, né? Que um homem tendo muitas ovelhas, seu vizinho tendo uma só, aquele homem que teve muitas ovelhas pegou a ovelha daquele vizinho que tinha uma só, matou e comeu. E Davi se levanta e diz: quem é esse homem? E o profeta diz: esse homem és tu. Aí ele caiu em si. Ele viu que ele tinha deixado os caminhos do Senhor e ele foi pelo seu próprio caminho. Como a vida espiritual, nós precisamos ter cuidado com a vida espiritual, irmão. Você vê apenas um tropeço de Davi. Aonde que ele chegou com esse tropeço? E não pense que parou por aí, irmãos, porque o Senhor perdoou ele. Quando ele ora para o Senhor, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Realmente o Senhor fez isso. Mas ele colheu, irmão, um fruto muito amargo do seu pecado. O Senhor teve que lidar com ele conforme o caminho que ele tomou. Você consegue ver isso? Jamais pense que Deus projetou isso para Davi, irmãos. Não pense nisso. Isso é um dos maiores erros teológicos. Todas as coisas aconteceram porque o Senhor quis. Não, o Senhor não quis isso. Isso nasceu no coração de Davi. Quando ele deixou a obra de Deus e tomou o seu próprio caminho, um desígnio de Satanás entrou no seu coração. Não foi Deus que desejou isso para ele, porque Deus não deseja isso para ninguém, mas ele precisou colher. Então, quando o filho dele com Betseba foi nascer, ele chorou amargamente, irmão. Você imagina um pai. E você não pense, irmãos, que foi o diabo que fez isso. Porque o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor é justo e é um justo juiz. Hoje nós temos Jesus, que é o nosso caminho, a nossa verdade, é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o preço pago pelo nosso pecado. Mas o Senhor Jesus precisa tratar
com os nossos pecados. Por isso que lá em Hebreus diz: não desmaieis quando pelo Senhor seres corrigidos. Por isso existe um livro do irmão Délcio muito prático e muito bom e bem fininho. Até uma criança consegue ler em 2 ou 3 dias. Que chama-se O Sofrimento e Suas 7 Causas. Existem 7 causas para o sofrimento. Nós precisamos ver por que nós estamos sofrendo. Se nós se encaixamos em alguma dessas fases, dessas formas de sofrimento. Então você vê que Davi tomou um caminho aparentemente correto. Não é, irmão? Irmão Edson, você trabalhar a semana toda, 20 anos da sua vida, em um dia que o irmão precisar trabalhar, e o irmão não for dizer: eu vou ficar descansando em casa. Não parece uma coisa correta? Mas na igreja, na vida espiritual não é assim, irmãos. O nosso inimigo, ele não dorme, nós dormimos. Por isso que a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Nós precisamos ser prudentes como uma serpente. Ficar sempre esperando o ataque de algum lado. Meu pai dizia que quando está tudo bem, não está nada bem. Porque quando está tudo bem é porque eu não estou incomodando o inferno. Mas quando nós incomodamos o inferno, Satanás se levanta contra nós. Quando nós tentamos viver uma vida dando um testemunho da igreja numa localidade, irmãos, Satanás se levanta contra nós. De várias maneiras. Com várias heresias. Com pensamentos contrários. Com chocarrices. Com toda a força do inferno que ele tem para levantar contra nós. E se nós bobearmos, daqui a pouco está uns contra os outros. E nem conseguimos olhar uns nos olhos dos outros. Porque Satanás tem brincado conosco. Porque nós não temos vigiado. Porque se nós vigiarmos, se nós cuidarmos, o Senhor é poderoso para deter todo o dardo inflamado do maligno. Mas nós precisamos vigiar e orar. Para não nos desviar do caminho do Senhor. Amém? Outro ponto, irmãos, que nós precisamos pensar, é que às vezes nós queremos ajudar o Senhor na sua obra. E isso parece um caminho muito perfeito, né? Nós queremos arrumar atalhos para a obra do Senhor. E o caminho do Senhor não existe atalho, irmão. O primeiro atalho que você pegar vai te levar para longe do Senhor. Eu estava estudando esse assunto e lembrei que a Rice sempre pegava um atalho para ir para casa. E eu sempre falava: Rice, não pega esse atalho. Porque esse atalho é ruim. Ele tem menos semáforo, mas você passa por várias encruzilhadas sem semáforo. Você gasta mais pneu, mais... Eu sempre falava para ela. Até que um dia, ela pegando esse atalho, aconteceu um acidente. Por quê? Porque o Senhor precisa... Estou usando o nosso exemplo aqui para mostrar para vocês. O Senhor precisa nos mostrar que os atalhos são perigosos, irmão. Não pense que o atalho é uma coisa legal. Nós vamos fazer isso. Vou dar uns exemplos de atalhos para vocês. Irmãos, vamos fazer um grande churrasco, com um grande louvor, para convidar vários irmãos, para nós encher esse local de irmãos, irmão. Olha, vai ser tão rápido. Os irmãos vêm comer, já pega a palavra, daqui a pouco tem vários irmãos novos aqui. Isso é um atalho. O Senhor não precisa da ajuda da nossa carne. E porque vários irmãos quereram ajudar a obra do Senhor Jesus, que nasceram tantas heresias. Amém? No capítulo 15 de Gênesis, Deus promete dar um filho para Abraão. Ó Abraão, eu vou te dar um filho. E no capítulo 16, Sara teve uma grande ideia de ajudar a Deus. Porque era difícil, ambos com 90 anos.
Como é que nós vamos ter um filho? É difícil, irmãos, mas precisamos aprender a passar pelas adversidades. Mais vale passar pelo difícil com Deus do que pelo fácil fora do caminho do Senhor. Porque quando nós queremos passar pelo caminho mais fácil, fora do caminho do Senhor, nós alcançamos tanta malignidade, tantas coisas ruins. Nós abrimos uma brecha para que o inimigo possa se entrar no nosso meio. E Sara teve essa grande ideia. No capítulo 16 de Gênesis, ela chega para Agar e diz: vamos dar um jeitinho nisso aí, vamos dar uma ajuda a Deus. Eu acho que, mesmo Deus falando que era assim, eu vou querer dar uma ajuda para Deus. E ela fala para Agar, sua serva, que é egípcia. Isso já nos cogita um grande pensamento. Porque no capítulo 31 de Isaías, o Senhor fala que ai daqueles que descem ao Egito para procurar abrigo ou auxílio. Então, ela procurou auxílio na sua serva. Sara, ela procurou auxílio. Assim como muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor procurando auxílio no mundo. Então trazemos práticas mundanas para dentro da obra do Senhor. Isso enche, né? Traz muita gente. Eu acho que os irmãos precisam pregar algumas coisas mais light, coisas que aquecem o nosso coração. Eu não tenho chorado na reunião. Cuidado, irmão. Isso são atalhos que levam à destruição. E essa destruição está até hoje, que são os ismaelitas, que vivem confrontando com o povo de Deus. E você pensa comigo, isso foi um plano do Senhor? O Senhor queria que isso acontecesse? Irmão, não caia nesse engano de Satanás. O Senhor nunca quis que isso acontecesse. Isso foi um atalho que Sara procurou. Por isso nós não podemos prosseguir sobre os atalhos. A obra do Senhor é uma obra séria, é uma obra de seriedade. Tudo que nós precisamos fazer já está aqui. Quando nós lemos o livro de Judas, ele diz que tudo já nos foi dado, toda a palavra. Não precisamos de nenhuma acrescentação na palavra. A palavra já nos foi dada de uma só vez. Nós não precisamos inventar métodos. Aliás, o homem, com o auxílio de Satanás, ele é perito em inventar métodos. Por isso, hoje nós vemos tantos métodos. Nós vemos tantas pessoas caídas na rede de Satanás, que não conseguem sair, porque uma fortaleza foi gerada na sua mente. Foi doutrinado de uma maneira e não consegue sair. Por isso, quando nós caímos nesses atalhos, nesses erros, nesse caminho que nós criamos, o Senhor precisa vir, irmãos, e intervir. Mas para isso, nós precisamos ser igual Davi. Não pense que o Senhor vai passar por cima dos nossos erros, irmãos. Cuidado, a palavra diz: tudo que o homem plantar, isto ceifará. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas nós temos consequências que precisamos colher. E aliás, o povo de Israel colhe uma consequência, porque Sara quis dar uma ajudinha a Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa que nós nos coloquemos no caminho. Como diz o irmão Décio, é um novo e vivo caminho. O que é um caminho novo e vivo? Ele falava para nós, um caminho vivo é como uma escada rolante, que você se coloca nele e ele te leva. É nos deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, não pelo aquilo que nós achamos. Porque enganoso é o coração do homem. Nosso coração é enganoso, irmãos. E por isso, às vezes, nós podemos estar passando por tratamentos espirituais,
porque nós escolhemos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios atalhos, e não o caminho de Deus. E o Senhor está tratando conosco. Porque conforme nós respondemos a Deus, o Senhor responde a nós. Nós vemos no Salmo 37, capítulo 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Opa! Então o Senhor vai satisfazer os desejos do teu coração. Tá vendo, irmão? Vamos pregar só a parte B. Parte A não precisa. O Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Mentira, irmão. Você não pode ficar com a bênção sem a responsabilidade. A responsabilidade está aqui, ó. Agrada-te do Senhor. Quando o Senhor for a tua alegria, quando o Senhor for a tua vida, quando o Senhor for a razão do teu viver, aí Ele vai satisfazer plenamente os desejos do teu coração. Sabe por quê, irmão? Porque o desejo do teu coração vai ser servir Ele, estar com Ele, se submeter a Ele. Então, quando você agrada-se do Senhor, Ele satisfaz os desejos do teu coração. Porque, irmãos, por mais que nós consigamos adquirir qualquer coisa material, por mais que nós tenhamos uma mulher maravilhosa, ou a mulher tenha um marido maravilhoso, nós tenhamos filhos maravilhosos, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, a nossa vida é uma desgraça. Nós nunca somos felizes. Você pode ter a melhor carro, a melhor casa, o melhor marido, a melhor filha, o melhor filho, as melhores coisas, comer do bom e do melhor, mas nada está bom para você, porque você não está no centro da vontade de Deus. Aí você fica procurando picuinhas para se incomodar, assim como eu. Você quer mudar, você quer procurar a felicidade, mas eu fico feliz em te dizer, irmãos, que a nossa felicidade você só vai encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sair daqui no homem mais rico do mundo hoje, e você examinar a vida dele. Se ele não tiver Deus, ele é um miserável, ele não é feliz, ele só tem problemas, ele só tem desgraça, a vida dele é um inferno, não tem nada de felicidade, porque a felicidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não é de se admirar que às vezes você chega na casa do irmão muito simples, e o irmão não tem nada, mas a alegria daquela casa toca você, porque o irmão tem a alegria de viver. Porque quando nós temos o Senhor, nós somos alegres e felizes. Amém? Por isso o Senhor responde a nós conforme aquilo que Ele significa para nós. Se o Senhor não significa nada para você, imagina como que Ele vai responder você. Ele já fez tudo por você. Ele já deu o seu filho por você. Mas para mim Ele não significa nada. Às vezes da minha boca saem coisas que no meu coração não está. Mas quando o Senhor significar esse tesouro tão precioso que essa pessoa achou, porque quando uma pessoa acha um tesouro, ela deixa todas as coisas de lado e ela vai guardar aquele tesouro. Então, quando o Senhor Jesus significar esse tesouro para mim, esse bem maior, então eu vou ser uma pessoa feliz. E Ele vai responder a mim conforme aquilo que Ele significa para mim. Amém? Porque então, nós continuamos no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quer dizer, você tem um caminho? Você tem um caminho? Você tem um caminho? Entrega para o Senhor o teu caminho, irmão. Vamos seguir no verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, Ele já fez tudo. Ele já fez a obra de propiciação, Ele já perdoou os nossos pecados.
Ele é o nosso advogado. Quando nós pecamos, Ele está lá, intercedendo por nós. Por isso que a palavra diz, e o mais Ele fará. Então, quando nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, o resto Ele vai fazer. Mas enquanto cada um de nós tem um caminho, o Senhor não pode fazer nada. O Senhor precisa nos corrigir, nos disciplinar, até que nós voltemos para o caminho. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem é Deus para você, irmão? Será que você pode dizer que Deus é o teu tesouro maior? Que você tem encontrado Jesus Cristo, tem sido a razão do teu viver? Que depois que você encontrou a Cristo, você abandonou todas as coisas? Que aquilo mudou a sua vida de uma certa forma, que você não consegue mais viver como vivia antes? Por isso que Paulo diz lá no capítulo 2 de Gálatas, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais em mim, mas vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Você pode dizer isso, irmão? Que você vive pelo Senhor? Ou você vai dizer comigo, não, irmão, eu vivo pela minha família? Nossa, é um caminho que parece ser um caminho direito. Ou você pode dizer para mim, não, irmão, eu vivo pelo meu trabalho. Parece também ser um caminho direito. Tem homens que podem dizer assim, não, irmão, eu vivo pela minha mulher. Também parece, né, irmão, ser um caminho direito. Outros podem dizer, não, eu vivo pelo meu filho. Nós precisamos viver por Cristo, porque daí sim, o mais Ele vai fazer. Amém? Quem é o Senhor Jesus para você? Sua alegria é o Senhor? Você se alegra nele? Quando tudo dá errado, você consegue olhar para Ele e ver tão grande salvação que Ele te deu? Que Ele te libertou do império das trevas, da morte eterna, e te transportou para a vida eterna, para o reino dEle, que hoje você é gerado nele, você tem todas as bênçãos espirituais nele, e você está assentado nas regiões celestiais com Cristo, você é salvo eternamente. Você era miserável, morto nos próprios delitos, mas agora com Cristo nós temos vida eterna. Amém? Por quê? Qual é a vontade de Deus? Qual é o supremo propósito de Deus? Você vai encontrar lá em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, pegar todos nós, um exemplo, né? Com todos os nossos caminhos. Um viver para a mulher, outro viver para o filho, outro viver para a família, outro viver para o trabalho, outro ser um grande músico, outro ser um grande cantor, outro ser um artista gospel, outro ser isso, outro ser aquilo, e tem vários caminhos, né? O Senhor precisa convergir esses caminhos todos na verdade. E Ele vai além, tanto as que estão na terra, como as que estão debaixo na terra, como as que estão no céu, todas as coisas vão convergir em Cristo. O que é convergir, irmão? Você mudar o seu caminho. Opa! Eu queria ser um grande músico, né? E estudava bastante para isso. Queria tocar e de repente o Senhor começar a mudar o caminho. Deixa essas coisas de lado, meu filho. Isso não. E você começa a convergir em Cristo, para Cristo. E você entra no caminho que é Cristo. Ele é um novo e vivo caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o Senhor muda o seu caminho, assim como Ele mudou o caminho de Pedro.
Não é verdade? Ele mudou o nome de Pedro. Aliás, você sabia que o Senhor vai mudar o seu nome, irmão? Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, diz que aos que venceram, o Senhor vai mudar o nome. E essa mudança de nome, só aqueles que o nome ser mudado vão entender. Então você imagina, você chegando diante do Senhor, o que quer dizer isso? Só aqueles que vão ser mudados o nome vão entender. Vou explicar para os irmãos. Você sabe que é um atributo de Deus mudar o nome das pessoas, né? Ou dar nomes com significados. O próprio nome Jesus, qual é o significado? Javé, salva. Qual é o significado de Davi? O amado. E assim por diante, você pode ver. E quando o Senhor se depara a Pedro, e Pedro tem a visão de Cristo, de quem Cristo era, Cristo vai dizer para ele: eu vou ter que mudar o teu nome agora. Tu de Simão Bar-Jonas, um simples hebreu, eu vou te colocar o nome de pedra. Petros. Tu vai se chamar agora Pedro. Oh, o Senhor mudou o nome de Pedro. E realmente, naquela hora, Pedro não era uma pedra. Mas no final da vida de Pedro, ele foi uma pedra para a igreja. O Senhor convergiu todos os caminhos que na mente de Pedro ele tinha. Talvez Pedro pudesse dizer: eu quero ser um grande pescador. Quero dar uma vida boa para minha família. Quero fazer isso. Muitos caminhos Pedro tinha. E o Senhor fez convergir nele, em Cristo, todos os caminhos de Pedro. E quando Pedro vai ser morto, ele diz ainda que não é digno de ser morto como o seu Salvador. E ele morreu com a mesma morte que o Senhor, porém, de cabeça para baixo, irmão. Então Pedro, ele virou uma rocha. E o Senhor muda o nosso nome. Quando nós chegarmos diante do Senhor, ele vai dar um nome para o Marcelo. Esse nome, só o Marcelo vai saber o significado. Talvez para o Marcelo vai significar assim: Marcelo o temoso. Só ele vai saber. O Senhor vai chamar ele pelo novo nome, o temoso. Ou ele pode se chamar esforçado. O Senhor vai mudar o nosso nome. Como vai ser o nosso nome? Israel, vou mudar o teu nome. E ele me chama: vem cá, o desanimado. Vem cá, o reclamão. O Senhor vai mudar o nosso nome. Que seja para a nossa glória, irmãos. Só nós vamos entender o nosso nome. Porque as nossas experiências e os nossos caminhos o Senhor conhece. E nós precisamos mudar os nossos caminhos. Por isso precisamos alegrar-nos no Senhor. Alegra-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Parece um salmo tão lindo, né? E é. Só que entregar o nosso caminho ao Senhor não é fácil, irmão. Precisa de uma luta interior. Não é fácil você entregar tudo ao Senhor. Amém? Porque a nossa carne é muito forte dentro de nós, irmão. Por isso nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Ele é o novo e vivo caminho que nos conduz à salvação. Amém? Como o Senhor precisa endireitar os nossos caminhos? Qual é o caminho que você tem trilhado? Cada um de nós sabe. Assim como o nosso novo nome, só nós vamos entender. Assim também o nosso caminho que nós temos trilhado, só nós conhecemos. Só eu conheço o caminho que eu tenho trilhado. E Deus. Qual é o caminho que você tem trilhado? O que você tem procurado? Onde você tem procurado felicidade? O que você quer ser? Eu me lembro do testemunho do irmão Atmani, de um irmão que conheceu ele muito jovem. E depois de vários anos,
Esse irmão encontrou com o irmão e ficou assustado. Nossa, irmão, eu jurava que o irmão ia ser um grande médico, um doutor, alguma coisa. E olha no que o irmão virou, um pregador do Evangelho. Talvez para essa pessoa que encontrou o irmão, aquilo foi uma desgraça. Mas para o coração do irmão ser reconhecido como um pregador do Evangelho, foi uma grande graça. Porque a alegria do irmão estava no Senhor, não estava nas coisas materiais. Então, quando nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, Ele vai nos guiar. Irmão, não existe nenhuma pessoa melhor para guiar a nossa vida do que o Senhor Jesus Cristo. Vai estar nas melhores mãos, irmão. Largue o leme do seu navio na mão do Senhor. Amém? Largue essa confiança que nós temos em nós mesmos na mão do Senhor. Porque Ele fará. E Ele vai responder a nós conforme aquilo que Ele significa para nós. Se nós confiarmos de uma maneira plena nele, entregar a nossa vida a Ele, Ele diz que o mais Ele vai fazer. Você não precisa se preocupar. O problema é que a gente não quer entregar de uma maneira plena. A gente entrega até algumas coisas, né? Isso aqui eu vou deixar com o Senhor, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui. Nós nos insurgimos contra a verdade quando nós fizemos isso, irmão. Quando nós olhamos para Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e dissemos que nós temos mais qualidades do que Ele, de dirigirmos as nossas vidas, nós estamos nos insurgindo contra a verdade. E o Senhor é a verdade. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho. E a segunda, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como você tomar um atalho. Não tem como você querer ajudar a Deus. Não tem nada que você possa inventar que vai ajudar o Senhor. Ele é a substância. Ele é o motivo. Ele é a circunstância. Ele é tudo em todos. E Ele vai, de uma maneira sobrenatural, endireitar os nossos caminhos. Ele vai fazer convergir nele todas as coisas. Efésios, capítulo 1. Verso 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que Ele desvendou, irmão? Existia um mistério e agora está desvendado. Você não vai poder dizer assim, não, eu não sabia. Dessa parte eu nunca tinha lido, não, irmão. Desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Leia o 11 também. Nele digo, no qual fomos também feitos herança sua, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Que o Senhor possa endireitar os nossos caminhos, irmãos. Que o Senhor possa consertar os nossos erros, para que nós não soframos mais com as nossas mazelas, como diz o Marcelo, com as nossas meninices, com as nossas picuinhas, e levantarmos os nossos olhos e podemos olhar o novo e vivo caminho que o Senhor nos chamou, para uma tão grande salvação. Que nós possamos deixar de lado todas essas coisas e sermos grandes servos de Deus. Amém?